Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live abençoada dessa sexta-feira. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente tem um convidado super especial, mas antes dele se apresentar, é só lembrando que toda sexta-feira a gente faz uma live e eu tenho alternado os temas dessa live aí às sextas. E uma hora eu trago um tema mais ligado à área profissional, um tema mais técnico. Às vezes eu trago um tema aí também ligado um pouco à vida pessoal e tenho me atrevido aí, tenho sendo sido chamado aí por Deus aí para poder também trazer um pouco da palavra, né? E falar um pouquinho acerca da fé, trazendo algumas pessoas aqui que também têm uma fé parecida ou que pelo menos também tenham a sua fé e que a gente possa debater de uma forma saudável a importância da fé na nossa vida, né? Então, é um prazer enorme estar aqui com o Valmir. Antes dele falar, só fazer um agradecimento, um elogio em público para ele, porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente começar a nossa live e a gente começou rapidamente a encontrar algumas afinidades, mas eu já acompanho há um bom tempo o trabalho do Valmir e já desde quando eu comecei a acompanhar, sempre era muito abençoado pelos posts que ele fazia e me chamava muita atenção, principalmente o fato da gente estar dentro de uma rede que as pessoas têm ali um certo preconceito, no sentido não de preconceito contra a fé, contra a religião, mas principalmente um preconceito de que é uma rede profissional e que por conta disso não se deveria falar de alguns temas, né? E aí isso me chamou muita atenção, o fato do Valmir compartilhar a sua fé, trazer uma oração todos os dias, né? Sempre com um tema ali, como eu coloquei aqui no nosso próprio post, né? Na nossa própria chamada, que é conversando com Deus, né? Sempre ele começando ali o seu post falando isso, conversando com Deus na segunda-feira, na terça-feira, quarta-feira, todos os dias ele trazendo essa palavra. Então, meu amigo, se apresente aí, por favor, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Bom, boa noite, Júnior, boa noite a todos que estão nos assistindo. Gratidão imensa, agradeço muito a Deus, primeiramente, por me dar essa oportunidade de mais uma noite falar da palavra dele, falar de Deus, que é uma bênção, assim, algo assim que nos torna muito ansioso e sempre somos um aprendizado falar de Deus, né? E agradeço a minha família, agradeço ao meu pastor Daniel, minha pastora Jéssica, que Deus possa sempre usar eles para trazer a liderança espiritual para todos nós aqui da nossa comunidade. Júnior, prazer Amém. imenso. Obrigado, gratidão pela oportunidade, gratidão pelo convite. Você não sabe como aquece o meu coração de receber um convite desse e poder contribuir um pouco pela humanidade que nós estamos carentes do Senhor. O Senhor sempre esteve presente em nossa vida, mas há tempo para tudo. Tempo para tudo nessa vida, né? Tudo tem seu propósito, tem seu momento, como dizem em Eclesiastes, né? Há tempo de comer, há tempo de beber, há tempo de se divertir, há tempo de orar, há tempo de glorificar, há tempo de chorar, de sorrir, enfim. É uma infinidade. Então, Deus nos usa sempre na hora certa, no momento certo. Né? Para quem não me conhece, eu me chamo Valmir, eu tenho 43 anos, sou pai de 3 filhos, homem. Sou de uma família que são 5 mulheres, são 7 mulheres e 3 homens, né? Eu até brinco com a minha mãe que a incapacidade que ela teve de não fazer filho homens, eu sou incapaz de fazer filho mulher, mas enfim, tá tudo certo. Né? Muito bom, muito bom. Então, assim, eu sou profissional de logística há 26 anos, né, no ramo. Em 2012, 2013, me formei em coach de vida, e atuo nessa área em paralelo, né? E um servo do Senhor, que o que eu mais penso e peço incansavelmente é que ele me use, que ele me explore mesmo, que meu coração ele é muito assim manteiga no sentido de ajudar as pessoas. É um prazer muito grande estar orando pelas pessoas, é um prazer muito gostoso poder estudar a palavra, meditá-la e pedir que o Espírito Santo nos use para se conectar com essas pessoas. Eu sou o criador das postagens do Conversando com Deus no LinkedIn. Eu fui muito ousado, eu vou explicar para vocês o porquê.
2013, 2014, quando estourou a crise econômica lá atrás, eu, assim, graças a Deus, nunca fiquei desempregado. Então, mas assim, a 2008, 2009, eu me inscrevi no LinkedIn, né? E ali eu interagia, via alguns cursos, né? Então, buscava alguns Uhum. conhecimentos, network é importante na vida da gente. E só que chegou 2013, final de 2014, bateu aquela crise, e o que eu mais via de postagens eram pessoas perdendo seus empregos, pai de família passando necessidade. Aquelas Uhum. dificuldades que Sim. começou a ser postada, Júnior, na rede LinkedIn, me chamou a atenção. E eu, uma das minhas orações, eu falei, Deus, eu gostaria de ajudar essas pessoas. Eu não sei de que forma que eu posso ajudá-las. E naquela noite, Deus tocou no meu coração e me disse o seguinte: posta suas orações pessoais lá. Você não conversa comigo? Você não faz orações? Orar nada mais é do que você conversar com Deus, né? Sim, sim. Então, assim, posta as suas orações lá, mas então assim, eu não questionei. E simplesmente me deu aquele receio, eu sei que ia ser bombardeado, tanto é que foi, no começo comecei a fazer essas postagens, minhas orações pessoais, era porrada em cima de porrada, que aqui não é Facebook, que é pastor da Igreja Universal e etc e tal, aqui não é Facebook, vai para outro lugar, enfim. Mas assim, aí eu comecei a falar assim, meu foco é Deus e meu foco é tocar o coração das pessoas. Acho que essa oração não Sim. vai tocar em algumas pessoas, porque as pessoas não têm o hábito de orar, né? Não tem esse conhecimento, não busca essa intimidade com o Senhor. E ali começou, né? Com frequência, comecei a postar, e chegou um determinado momento que até hoje eu não tenho dimensão do que isso foi impactado. Quando eu fui ver, eu estava com 30 mil seguidores, não conseguia mais adicionar mais ninguém, e hoje eu estou com 68 mil e alguma coisa, e assim, Glória a aí Deus. comecei a Aleluia. receber bastante mensagens, nossa, as orações você me tocou, nossa, sim, isso, eu aprendi isso, eu estou buscando a Deus. Então, vinha mensagem dos quatro cantos do mundo, e nisso eu montei 3 grupos de WhatsApp, não posso montar mais do que isso, né, porque eu não dou conta, são 700 e poucas pessoas em cada grupo. Caramba. E então a gente ali no grupo do WhatsApp, a gente não tem, por mais que eu tenha minha religião, a gente não fala de religião. Nós falamos de Deus, né? Para o grupo ficar mais tranquilo, não ficar tão maçante, né? Então tem as regras, posta política, enfim, outros meios. É mais falar de Deus mesmo. Então as mensagens que as pessoas postam ali são mensagens que edificam a vida das pessoas, né? Sim. E então, a partir disso, a gente tem impactado bastante. Eu tenho sido muito usado por Deus, as orações que eu faço. Tem pessoas que me mandam WhatsApp pedindo oração. Teve um dia que, semana passada, uma irmã da Bahia, ele mandou um WhatsApp pedindo oração, aí fui para Glória o a quarto, Deus. me conectei ali, e comecei a fazer oração, e depois, no dia seguinte, ela me deu um testemunho que, nossa, Deus me tocou, que glória a Deus. Não foi eu, deixo bem claro, foi a sua fé. A gente é só um instrumento de Deus, né? Deus nos usa, Exatamente. Deus não vai chegar diretamente ao Júnior. Deus vai usar, de repente, um filho, uma filha, um parente ou um amigo que vai tocar você. Então, é dessa forma que Deus age nos mínimos detalhes, né? Então, foi uma benção, está sendo uma benção. Eu vou trazer uma palavra aqui, posso, Júnior? Uma Pode. palavra preparada. Fica à vontade, a casa é sua. Eu vou ler uma passagem, está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é gladiador dos que o buscam. Então, de nada nessa vida nós não somos nada sem fé, né? Uhum. Sem fé, o que é fé? Fé nada mais é do que você acreditar em algo. Muitas pessoas dizem, eu não acredito em Deus, mas porque dizem que não vê. Mas também nós não vemos o vento, né? Qual a Uhum. reação que o vento nos impacta, né? Então, Deus não precisa estar carnalmente, Deus é o seu irmão que está do lado, de repente ele está se vestindo do seu irmão, da sua esposa, do seu filho, Exatamente. né? Então, para que importar você ver a imagem de Deus? É só você sentir o que ele é capaz de fazer por você, né?
O que o autismo exige no relacionamento com Deus é você ter intimidade, da mesma forma que você tem intimidade com o homem aqui na Terra, da forma que você tem intimidade com o homem, quando diga homem e mulher, que você quer o quê? A fidelidade, o comprometimento. Deus quer isso de nós com Ele. Então, Amém. nós temos, no mundo de hoje, nós temos que buscar ser íntimo com Ele. Como que eu posso ser íntimo com Deus? Nada mais é do que lendo a palavra, meditando nela, né? Buscando entendimento da palavra. Né? Muitas pessoas, não lê a Bíblia porque eu não entendo. Mas é você ter fé, é ter força que você vai ser usado. Ora antes, faça orações antes, peça para o Senhor te dar discernimento. E ter intimidade com Deus não é da noite para o dia. Porque você, primeiramente, você precisa se desligar do mundo. Você precisa se conectar do que o mundo te oferece. Não dá para você servir dois deuses. Não dá para você servir o homem aqui na terra, não dá para servir Deus. Ou está com Deus ou não está com Ele, mas Ele sempre vai estar conosco. Ele nunca nos abandona, né? Porque nós somos muito injustos do que nós o tratamos, né? Tem muitas pessoas que buscam Deus somente quando está na dor, né? Tem muitas pessoas que pedem para que Deus cuide de você quando você está de dia, mas Deus cuida de você dormindo. Você dormindo, Deus está de vigia com você ali, né? E o que você pede, Ele te dá, né? Porque assim, as pessoas, elas têm na vida aquilo que merece, aquele que arde, porque você é dono da sua vida. Olha que liberdade que Deus te dá. Deus te dá o livre-arbítrio para você tomar as decisões que você quer. Mas depois você tem que arcar com as consequências do resultado que você Com certeza. vida, né? Então, Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é fantástico. Deus é muito poderoso. E nós precisamos nos conectar com ele, ainda mais no mundo que nós estamos hoje. Semana passada, eu estava conversando com o irmão, e nós falando sobre a Covid, né? Aí ele me questionou da seguinte forma: Homer, por que está morrendo bastante pessoas? Por que Deus está levando bastante pessoas? Aí eu até usei até na pregação, uma das pregações que eu fiz na minha comunidade, que é o seguinte: vamos fazer da seguinte forma, Júlio, eu respondi para ele o seguinte: vamos imaginar, Júlio, que vocês estão escolhendo um time de futebol. Nós chegamos com uma pelada ali, e você vai escolher seu time, eu vou escolher meu time, certo? E qual que é o foco? O foco é eu escolher os melhores. Na verdade, assim, também você vai escolher os melhores, porque assim, vai haver uma competitividade ali, e eu quero ganhar, e o Júnior também quer ganhar. Claro. Tá entendendo? Né? Então, eu respondi para ele da seguinte forma: Fulano, Deus está montando o time dele. Deus está escolhendo os melhores. Deus está escolhendo os melhores para levar para morar com ele. Porque a hora do juízo final chegará, ele vai descer. Ele vai vir. Só que quando Deus vir, não pense que vai vir com amor, não. Não pense que vai passar a mão na sua cabeça, não, porque fizemos muitas coisas erradas nesse mundo que Deus colocou para a gente. Né? Então, assim, você não vê mendigo, você não vê pessoas assim falecendo. Você vê pessoas escalando indo embora. Os que ficaram, os que estão aqui, vão aprender. Tem que aprender. Então, assim, Deus está montando o time dele lá. Deus está escolhendo a dedo das pessoas que estão levando nessa época de Covid aí. Né? Então, é dessa forma que eu enxergo. Deus não é injusto. Todo mundo vai ter sua hora. E as pessoas acham que morreu, acabou a vida, né? Pelo contrário, é a ressurreição. É aí que começa, né? É ali que começa. Né? Então, portanto, sem fé, nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas a fé, como eu digo, não é da boca. A fé tem que vir do coração. É crer com o coração e confessar com a boca, né? Exatamente. Né? Então, tem muitas pessoas que falam da boca para fora, mas ganhou a graça, no dia seguinte está fazendo os mesmos erros de novo, mesmos pecados, né? Então, assim, eu conversando com Deus, eles têm impactado muitas pessoas. Isso é o foco, assim. Eu quero que ele cresça cada vez mais, eu diminua, não precisa aparecer. Perfeito. Não preciso, estou ali, de forma alguma, né? Já recebi algumas propostas, questões comerciais, vamos separar bem as coisas, o que eu posto aqui é para Deus. Eu não quero um centavo daqui, eu não vou usar a coach para ganhar dinheiro com a palavra do Senhor. Né? Eu faço de coração mesmo, que é um chamado que Deus me deu.
E dessa forma nós vamos conseguir atingir almas que o mundo precisa disso, o mundo está gritando por socorro. Mas muitas Sim, pessoas não cada sentiram vez ainda mais. que nós temos um Deus, né? Então é isso. Essas situações que a gente vai fazendo cada vez mais, cada vez tem crescido pelos 4 cantos do Brasil. Tem muita, é interessante, tem muitos africanos que me seguem ali. Eles têm uma fé inabalável, né? Porque 2 horas, no culto 2, 3 horas, o africano é 6, 12, 18. Se puder virar um dia, ele vira. Ele é muito, muito, muito devoto mesmo, né, a Jesus Cristo nesse sentido. Então, eu recebo muita mensagem das ilhas africanas, né, que falam português. E você não tem noção de como que aqueles cafés deles são fortes, né? Por mais que eu acho que o brasileiro tem muita fé, é um país sim, de muita fé com Deus, né? Muito temente ao Senhor. Mas tem país aí que está bem desenvolvido. Isso é fantástico. Excelente. Muito bom. E é interessante, né, Valmir? Porque até vou falar um pouquinho também sobre a minha experiência, né, um testemunho, experiência com Deus. Durante esse tempo de pandemia, eu tinha um negócio, né, no início da pandemia ali, que eu tive que fechar por conta né, era um restaurante, enfim, tivemos que fechar, não tinha como funcionar. E eu também, no meu trabalho que eu tinha de fazer treinamento, consultoria, eu tive assim, eu estava fazendo alguns contatos, tinha já algumas propostas aí já bem encaminhadas para fechar, e aí veio a pandemia, parou tudo. Então, assim, eu fiquei sem trabalho de um lado, sem trabalho de outro, uma situação que era bem, bem crítica. E para mim, naquele momento ali, foi fundamental, né, estar apegado a Deus. Graças a ele, eu estava já num momento onde a minha fé ela já estava mais enraizada, e eu pude me agarrar a ele, e tenho certeza que se não fosse por ele, eu não sei como é que teria sido esse momento, como é que teria sido enfrentar esse momento, e tudo isso faz com que a gente tenha realmente aumente a nossa fé, né? Por quê? Porque a gente tem a certeza de que nele nós podemos ser salvos, e que ele está no controle de todas as coisas. E você falou aí do africano, né, que se a gente olhar, até por conta mesmo da situação econômica, né, de que a gente vê tanta coisa acontecendo na África, embora aqui tenha também, né, não estou dizendo que aqui não tenha, mas de certa forma o Brasil ele é um país rico, né, a população não é rica, mas o Brasil é um país rico. E aí, se a gente compara com essas realidades, né, acaba que eles passam por tantas coisas, tantas provações, tantas dificuldades, que isso acaba fazendo com que eles tenham que se apegar mais ainda, né, para que eles consigam resistir e enfrentar todos esses problemas. Mas você falou uma coisa também interessante que eu queria destacar, que é a possibilidade que o virtual, né, ele traz para esse trabalho de levar a palavra, de falar um pouco acerca de Deus, né? E aí eu queria completar justamente porque na época de pandemia, o trabalho que a igreja na qual eu congrego, vários outros pastores, outros, né, teólogos, enfim, que fizeram e estavam fazendo já, mas aí no início da pandemia foi a única opção também que restou, porque as igrejas também não abriam, enfim, não tinha para onde você correr. Eu lembro que eu assistia, não vou dizer 24 horas por dia não, mas eu assistia quase que o dia inteiro, pregação, era louvor, e isso foi me fazendo com que também a minha fé fosse fortalecida. Então, esse trabalho que você faz de levar a palavra, né, através dessa rede, e se fosse em outra rede, fosse no Facebook, fosse no YouTube, enfim, isso é fundamental, porque muitas das vezes as pessoas não têm acesso por outro meio, ou talvez se fosse depender delas entrarem numa igreja, né, entrarem no local, participarem, né, talvez até mesmo por vergonha, né, às vezes não quer aceitar um convite, às vezes muita gente convida, né, a pessoa para poder ir à igreja, a pessoa às vezes tem ali um certo preconceito, não quer ir, enfim, mas através de momentos como esse, um post, um vídeo ou qualquer outra coisa, isso pode alcançar uma quantidade
enorme de pessoas, e pessoas que talvez nunca tivessem a oportunidade de ter esse contato com o Evangelho, com a palavra de Deus, de conhecer o amor de Cristo e de como que elas podem ser transformadas por isso. Então, por isso que eu né, fiz questão de parabenizar no início aqui e todos esses que fazem esse trabalho online, porque isso salva vidas. Né? Você falou aí que você fez oração, né, que a pessoa pediu uma oração e que ela alcançou ali a bênção que ela queria, ou teve um milagre ali que ela queria na vida dela, e acaba que se talvez ela fosse depender ali de uma oração de alguém, talvez ela não fosse receber de forma presencial. Então, a sua oração que você fez ali no post, ou até mesmo quando às vezes eu estou assistindo uma live ou algum vídeo online e que a pessoa que está ali, o pregador, enfim, ele faz uma oração ao vivo ali na hora pela pessoa. Eu já vi vários casos assistindo live cristão, o cara falando sobre a palavra, e a pessoa colocar no comentário, poxa, faz uma oração por mim, porque eu estou a ponto de me matar. E aí a pessoa recebe uma oração ao vivo ali online, numa live, e a pessoa é salva. E a pessoa aceita Jesus, e a pessoa crê. Então, esse trabalho, né, essa possibilidade que o virtual traz, né, eu falo isso também por conta do meu trabalho profissional também, Valmir, porque eu tive alunos da África, tive alunos de Portugal, tive alunos do Brasil inteiro que eu não atingiria se não fosse o virtual, se não fosse um trabalho virtual, se eu não tivesse essa oportunidade, eu não ia atingir essas pessoas nunca. Então, assim mesmo, da mesma forma, e mais importante ainda, é essa possibilidade de falar sobre a palavra de Deus de forma online. Então, esse trabalho ele tem que ser muito valorizado e diz na palavra, né, Valmir, que antes do fim de todas as coisas, a gente não veria, a gente teria que ver o evangelho ser disseminado a todas as nações, né, e que todas as pessoas tivessem um conhecimento. E aqui está, né, a possibilidade do evangelho alcançar cada vez mais pessoas através da internet, através desse trabalho virtual, né, Valmir? Pois é, Júnior, você tocou num ponto assim fundamental. Você pode falar estatisticamente melhor do que eu, né, que você trabalha muito online, que o trabalho virtual, e vamos falar de trabalho, vamos falar do meio social, de relacionamento, né, ele Sim. cresceu muito com essa pandemia, porque foi a alternativa que Sim, teve. claro. Então, assim, eu falo para as pessoas o seguinte: devemos estar cobertos com o espírito da fé. E assim, ser crente dentro da igreja é fácil. É fácil. É fácil você pegar seu carro, colocar sua família dentro do carro, no ar-condicionado, quente ou frio, chegar dentro da igreja, aquele estacionamento de alto escalão, entrar lá, ouvir a palavra e ir embora. É fácil. Mas quero ver você dar cara a tapa de você orar por uma pessoa que você nem conhece fisicamente. Sim. Você nem conhece pessoas. Eu tenho recebido inúmeras pessoas que vêm pedir oração para mim. E eu faço com prazer, não importa que hora que for. 24 horas por dia. Não importa. Se for de madrugada meu celular tocar pedindo oração, eu vou levantar e vou fazer isso, porque Amém. eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus, você não sabe o bem que nos faz isso. E a oração, Júnior, a oração, ele move montanhas. Com A oração é muito certeza. forte. Às vezes, se eu estiver próximo de você, com uma oração para você, não vai ser tão impactante se eu não estiver do outro lado do mundo. Você está no Sim. Rio, eu estou em São Paulo. Para você ter ideia, nós começamos um trabalho na nossa igreja de orar de sexta-feira, fazer vigília. Acho que eu até fiz algumas postagens no LinkedIn, pedindo o nome das pessoas, de onde elas moravam, não sei se você chegou a ver. Recebi inúmeras Não pessoas, vi, não vi. recebi um monte de nome de pessoas. Eu, assim, só que eu acho que foi mais de 80 a 100 pessoas que eu escrevi, joguei no Word lá e fui colocando o nome da pessoa, o telefone, de onde que é e qual que era o propósito que ela estava pedindo. Que legal, cara. Irmão, nós entramos 11 horas da noite, sexta-feira, está sendo uma sexta-feira sim ou não? Hoje nós não fizemos porque amanhã tem um culto de jovens, né? Então fica meio cansativo, amanhã tem que fazer alguns trabalhos na igreja. Mas nós temos entrado sexta-feira, 11 horas da noite, e o propósito é acabar às 3 da manhã. Mas Deus faz nós trabalhar.
E aí da tarde, Amém, tem uma glória a vez que Deus. nós chegamos às 6 horas da manhã, nós sempre 6 horas da manhã lá, e nós não queríamos ir embora. Porque ali tá indo muito jovem, muita criança. Meu filho de 11 anos orando, sabe? Ele chegou perto do irmã, orando com a irmã, assim, que assim, eu fiquei abismado, mas muito feliz. E os 80 sem nome que eu levei, nós pegamos nomes e as pessoas mais, que tinha mais de 200 nomes ali. Aí, nós colocamos na prancheta e colocamos bem no início na porta da igreja, uma mesinha ali, e apagamos o resto das luzes, fica só as luzes dos banheiros acesas. Uhum, Aí, cada sim. irmão pode orar de fora que for. Você quer orar deitado, você quer orar em pé, ajoelhado, não importa, fica à vontade. Mas desde que cada pessoa pegasse essa relação e nome a nome, Júnior. Podia ter 1.000 pessoas ali. Foi nome a nome. Que Ah, bom, Júnior hein? do Rio de Janeiro, estou orando Que por benção. emprego, por saúde, libertação, e todo mundo que fez isso. Glória a Deus. Aí, quando eu cheguei em casa às 6 horas da manhã, eu dormi até às 9. Das 9 ao meio-dia, eu comecei a mandar WhatsApp para todo mundo, para as 80 pessoas, e falando que nós oramos para aquela pessoa. Que benção. Teve um irmão que me respondeu, de Brasília, que ele estava com uma causa na justiça, que não recebia nada. Fazia mais de 6 anos. E aí, Júnior, ele me disse que na madrugada ele não conseguiu dormir. Quando foi 4 horas da manhã, ele foi ver na conta dele, tinha depositado tudo o dinheiro para ele. Caramba. Aí Que eu te falo o maravilha, cara. seguinte, onde que um banco vai pagar o que está te devendo há muito tempo, um processo, 4 horas da manhã, de sexta para sábado? Só Deus. Então, assim, e aí eu comecei a receber irmãos que estavam internados, me ligaram, falaram, obrigado pela oração, meu pai saiu do Covid, isso, aquilo. Olha, nós tivemos assim, acho que umas 40 pessoas que nos deram retorno de receber algo positivo. Então, eu estou explicando isso para você, o tamanho da força que é uma oração. E é muito válido. Eu era muito receoso, sabe, como eu nasci no Paraná, eu sempre gostei mais de comprar assim, ter contato, sabe? Comprar uma camiseta por internet, eu tenho muito receio, assim. Eu não consigo, eu preciso ter o tato mesmo, sabe? Ter a conexão com a Aham. loja, né, física, né? Mas com o passar do tempo, né, ver essa pandemia com as dificuldades, você tem que ir se virando. E então, assim, é interessante e como as pessoas têm se conectado com isso. A conexão, a internet hoje, ela tem muito facilitador nesse sentido. Como você disse, né? São as lives que você assiste, as pregações que você assiste, pessoas que estão se convertendo. Então, isso vem a provar que você orar pelo seu irmão é o melhor Sim, remédio espiritual que Deus possa te dar. com Posso te dar. Eu tenho certeza. feito isso com toda a frequência, sabe? Nós não somos conhecedor da palavra, mas quando você deixa Deus perpetuar no seu coração, deixa Ele agir, direcionar a sua vida, Ele te usa. Deus te usa. E eu tenho certeza que essa nossa conversa que nós estamos tendo aqui, o Espírito Uhum. Santo está aqui conosco. Deus Amém, está aqui glória a conosco, Deus. Ele está maravilhado com o que nós estamos falando aqui. Porque é muito forte. É muito forte o que nós queremos passar para as pessoas, deles provar desse suco que nós provamos um dia e hoje nós estamos servindo ao Senhor. Não Sim. importa em qual religião você esteja, não importa qual igreja que você está, Uhum, o sim. importante é você acreditar que nós temos um Deus. Nós temos um Deus que está 24 horas nos vigiando, nos Aleluia. guardando. E tudo é vontade dele. Tudo é vontade dele. O que nós temos que fazer são duas coisas: ser obediente e esperar. Esperar porque assim é o tempo dele. Porque o que acontece, viu? Olha que coisa assim maluca. Nós pedimos algo para Deus, só que nós vamos lá e fazemos do nosso jeito. Nós não esperamos. O Sim. o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu não tenho Um dia é como condições, 1000 anos é como um dia, né? exato, eu não tenho condições de cobrar um escanteio lá e cabecear. Eu não posso fazer as duas coisas. Da mesma forma, quando eu deposito a minha fé ao Senhor, quando eu peço para Deus, deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar. Então, outra coisa, outra dica que eu dou para as pessoas é o seguinte: não importa o que você vai decidir na sua vida. Antes disso,
pergunte ao Senhor. Peça permissão para o Senhor. Exatamente. Ele vai te responder. Ele vai te responder. E deixa eu colocar uma coisa só nisso aí que você falou, Valmir, sem querer te cortar. Porque muita das vezes, né, a pessoa pega isso que você falou e entende que ela tem que ser igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Deixa... Não, você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte, você tem que correr atrás, você tem que estudar, você tem que fazer os seus planos, mas tudo que você fizer, entregue a ele, coloque nas mãos dele. Então, faça o seu plano, pense o que você quer fazer, o que você precisa fazer. Todo dia, quando você acordar, direcione o seu trabalho, as suas atividades, o seu compromisso e coloque na mão dele para que ele faça, né, tudo fluir da melhor maneira possível, de acordo com a sua vontade, com a vontade dele. Né? Então, não deixe de fazer a sua parte. Né? Você, ontem, inclusive, você estava falando aí que a gente precisa trabalhar para Deus, e aí a boca fala do que o coração está cheio, né, Valmir? E a gente teve aqui esse bate-papo anterior, a gente começou a encontrar algumas afinidades, né? Você tá aí recém-convertido 3, 4 anos, assim como eu. Você está sendo aí usado abundantemente por Deus já nesses anos aí, compartilhando essa palavra. E eu também, felizmente, tenho me entregue, tenho permitido Deus fazer também através de mim cada vez mais. Então, tenho sido chamado para pregar dentro da igreja que eu congrego. Então, já preguei 3 vezes lá nos últimos meses. E com certeza. E assim, onde eu imaginei que um dia eu iria pregar. Ontem eu preguei, né? Ontem eu fui chamado para pregar na igreja, preguei. E aí, quando a gente chegou em casa, a minha esposa recebeu uma mensagem de uma líder lá dentro da igreja e falou: que bênção, né, que Deus fez na vida de vocês. Quem ia imaginar que o Júnior estaria pregando, né? E poder pregar, poder fazer a palavra, e poder permitir que Deus faça a obra na nossa vida, né? Então, é entregar a Ele. Eu não planejei nada disso, mas eu fiz o quê? Eu busquei, eu orei, né? Passei a estudar. Então, estudando, não somente lendo, estudando e meditando na palavra todos os dias. Já há 2 anos, pelo menos, que eu faço isso todos os dias, diariamente. Então, cada vez mais buscando, me aprofundando. Estou fazendo teologia, então quero me aprofundar, quero estudar mais, quero saber mais. Então, assim, eu estou buscando, eu estou fazendo a minha parte, mas não esperando fazendo porque eu quero que Deus diga o seguinte: não, Júnior, agora você vai virar pastor, então agora você vai fazer... Não, eu estou fazendo a minha parte, que Deus me chama, Deus... É dele o agir e o querer, né, cara? Então, ele é que nos concede essa vontade, essa força, e permite com que tudo aconteça para que a gente, então, realize a obra. Então, na verdade, ele nos capacita, ele nos fornece a condição, mas nós temos que fazer a nossa parte, né, Elva? Então, eu quis destacar isso porque as pessoas acabam crendo, né, que, não, deixa Deus, então é da vontade de Deus, deixa Deus fazer, mas aí eu vou ficar aqui sentado de braço cruzado e não vou fazer a minha parte. Não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Ele. E eu só começo a me encher da sua palavra a partir do momento que eu busco, a partir do momento que eu ouço, a partir do momento que eu pratico aquilo que eu tenho aprendido dele, né? Então isso é importante. Tanto que hoje eu não só tive essa oportunidade aí de pregar, mas também hoje eu dou aula na escola dominical para júniores, atuo também na mídia da igreja, também ajudo na mídia da igreja, né? Então, fazendo as postagens nas redes sociais, tirando foto, enfim. Mas tudo por quê? Porque Deus está me chamando e eu estou me disponibilizando. Então, assim, também, ontem na pregação, só para fechar, sem querer também tomar muito tempo, mas ontem na pregação, Valmir, eu falei de quais são os 4 passos para que a gente consiga exercer a fé de forma plena e obter a salvação e se achegar a Ele. E o tema da pregação era a graça que desperta a fé. E no final das contas eu falei sobre a graça que vem dele, então tudo começa por Ele, né? Ele é que nos concede a sua misericórdia, a sua graça, né? E a gente precisa ouvir. Se a gente não ouvir, se a gente não se abrir para poder ouvir aquilo que Ele está nos chamando, né? Esse chamado que Ele nos traz, a gente não vai ter condições de fazer mais nada. Então, é preciso que a gente ouça. E depois que a gente ouvir,
a gente precisa ser o capaz de também de dar o nosso passo, né? De fazer a nossa parte, de buscar, de orar, de ler, né? E aí sim, com isso, é preciso crer. E aí a Cris, que está aqui acompanhando a gente aqui no LinkedIn, ela até escreveu aqui, crer para ver é maravilhoso. E eu concordo com ela, né? Crer para ver é maravilhoso. E aí a gente fala sobre esse alcance que a gente acaba tendo quando a gente coloca qualquer post, né, o Valmir? Um post, um vídeo, um texto que a gente escreva. E eu fiz a minha primeira live com esse pastor que me chamou para fazer essa pregação a primeira vez ano passado, e foi logo próximo ali, eu preguei, e a gente fez a live, eu fiz a live e eu preguei, alguma coisa assim. E aí, nessa live que eu fiz com ele, o tema era a liderança de Jesus, alguma coisa, o exemplo de liderança de Jesus, alguma coisa que eu queria falar sobre liderança, mas trazendo, né, com base na palavra, com base nos exemplos de Jesus. E aí, nessa live, me deu o estalo de escrever um artigo, que eram as 75 lições de liderança de Jesus. Está aqui no meu LinkedIn. Eu publiquei aqui no meu LinkedIn. E sabe onde que esse artigo foi parar? E sabe onde que esse artigo foi parar? Lá na Cris, que está aqui acompanhando a gente, essa Cristina Viana, que está lá no Pará, e usou na igreja que ela congrega, que é uma igreja católica, que ela usou para fazer um treinamento de liderança, um treinamento de líderes da igreja. Olha onde que foi parar. E a gente não tem noção, né, Valmir, de onde chega aquilo que a gente posta, de onde chega aquilo que a gente compartilha, e principalmente quando a gente está falando da palavra de Deus, quantos milagres Deus pode produzir na vida dessas pessoas que leem, que vejam e que assistem a gente, né, Valmir? Ô, meu irmão, você jogou baixo agora, hein? Você jogou baixo agora. Você não disse que você ia me emocionar. Você não disse. Isso não estava no script. Mas, nem assim, eu. Espírito Santo, né? Você falando aqui agora... Você falando aqui agora, eu tô visualizando assim a sua vida de tal forma que vai ser transformadora, é só o começo. É só o começo, Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar para voos maiores. Porque, assim, legal, lei importante, mas assim, o que Deus tem para você, você não precisa de ler, você não precisa estudar. Porque Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para todo o setor da sua vida. E você tocou no ponto muito, muito interessante, Júlio, que eu tenho que fazer minha parte. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, 18, diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vou repetir. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta a si mesmo. 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém. Que forte. Glória a Deus. Então, assim, glória a Deus. Não adianta nós termos somente fé. É que muitas pessoas, né? Eu quero viver da obra do Senhor. Tá, senta no sofá ali que Deus vai dar o que comer, o que beber, o que se vestir para você. Não vai fazer a obra para você ver. Não vai fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter fé. Tem que ter fé, sim. Amém. Mas você tem que fazer a obra. Você tem que fazer a obra para Jesus. Fazer a obra para a sua vida. Você tem que trabalhar. Você tem que ser uma pessoa digna. Você tem que ser uma pessoa forte nessa vida. Você tem que enfrentar os obstáculos que a vida te dá. Tem que ter fé. Tem que ter fé mesmo. Muita fé. Mas a fé sem obra, ela é morta, como diz a palavra em Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Amém. Se eu não colocar em prática a minha fé, se o Júnior não acordar de manhã e não buscar o pão de cada dia, vai faltar dentro de casa. Com certeza. Se o Júnior não pegar para ler, se o Júnior, assim, Deus tem as coisas certas em nossas vidas. Que nem você disse, né? O pastor, quem diria, você aqui pregando já. Imagina a emoção que você sentiu quando você subiu no púlpito ali. É fantástico. Então, Demais. assim, Deus quer, Júlio, Deus quer pessoas como eu, como você, que se permita que Ele use você para atingir, que nem a irmã, Cristiane, né? Sim, Do Pará, Cristiana. Uhum. Cristina, né? Então, assim, olha que fantástico. Isso não tem preço, meu irmão. Isso não tem preço. Não tem dinheiro nenhum que pague
o que Com Deus certeza. faz em nossas vidas. E é só o começo. É só o começo, assim. Eu ficaria assim, aqui, não sei quanto tempo, falando com você, o quanto Deus já me honrou, já me glorificou. Mas eu não penso em bens materiais. O que eu pego, eu transfiro. O que eu pego, eu transfiro. Né? Então, assim, eu cuido do ministério na igreja, que é o ministério social, e caiu no nosso colo, assim, porque já estava conectado. Né? Quando eu me converti, eu vivia na igreja católica, só que assim, queimava meu coração que eu precisava fazer algo. Eu queria fazer algo, não que eu queria entrar no lugar do padre e ministrar a missa, de forma alguma, mas queimava meu coração que eu precisava fazer algo. Eu precisava colocar minha boca no mundo e gritar. Gritar o quê? Por socorro, por pedir para que Deus me use. E assim, muitas pessoas têm medo, têm vergonha de falar de Deus. Eu acho assim uma tremenda falta assim de conhecimento, porque tudo que essa pessoa tem é Vem de Deus que Deus. deu, é Deus que Vem de nos dá, Deus. né? Vem de Deus assim, e Deus só faz nós termos mais força de aceitar que nós merecemos uma vida abundante. Nós merecemos uma vida de prosperidade. Então, quando eu me conecto com Deus, primeiramente para salvar meu espírito, para salvar minha Sim. vida, eu quero morar com Jesus. Eu quero morar naquela mansão que Ele espera a gente um dia. Mas para mim fazer isso, eu preciso viver com intensidade a minha missão aqui nessa terra. Qual é a minha missão? É buscar conhecimento, buscar fé e praticá-la e ser exemplo para as pessoas seguirem. Esse é o papel de um cristão. É fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado. É fazer um Perfeito. bem por irmão do Pará. Estar na rede social e você ser sincero e verdadeiro com ela. É você orar fortemente. Uma oração sua, você livra a pessoa de um suicídio. Sim. Você tira uma pessoa de uma depressão. Então, assim, é muito forte, é um trabalho muito, muito, muito gostoso de se fazer. Mas eu preciso me conectar. Eu preciso me conectar. Simplesmente, quando eu vim para essa live, eu orei, eu ajoelhei, eu pedi para que Papai do Céu me usasse. Eu pedi para que Papai do Céu use meu irmão Júnior. Amém. Glória a Deus. Deus explora muito ele. Que Deus possa explorar ele através da imagem dele, através dos conhecimentos que ele tem, através da palavra dele, ele consiga deixar sua marca nessa live. E vai tocar corações que estão aflitos, corações que estão despedaçados, desculpa. Pessoas que passam necessidade, pessoas que estão bem no relacionamento, pessoas que não têm fé, pessoas que perderam a fé. Porque o inimigo, ele só espera uma brecha. O Verdade. inimigo só espera uma brecha em nossa vida. Então, nós temos que buscar mais o Senhor. Buscar e ser sincero. Que nem o Júnior disse. O que Deus tem colocado na vida dele em tão pouco tempo, tem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja, não é tão forte na fé como você. Então, isso nós temos que colocar na nossa mente. Nós temos essa oportunidade de buscar sempre Deus. Mas aquilo que eu falo para as pessoas, o que eu aprendo hoje, se eu guardar só para mim, eu não aprendi nada. Eu tenho que compartilhar. Eu tenho que Sim. compartilhar, seja qual for. Se for algo bom que é para mim, eu tenho que compartilhar para os irmãos. Então, as pessoas têm que entender que nós estamos numa era hoje, quando você fala em questões de trabalho, nós estamos que só vai vencer no meio de trabalho hoje quem valorizar o ser humano. Com Quem certeza. tratar o ser humano como ele deve ser tratado. Com certeza. Porque, veja bem, né, se você puxar na era industrial, não tinha tecnologia nenhuma. Era tudo braçal. Era tudo braçal. Mas as pessoas não valorizavam o capital humano. Não. Hoje tem toda a tecnologia, tem robôs que trabalham para você, mas se você não valorizar o ser humano, você não é ninguém. E como que eu valorizo o ser humano? Porque se relacionar com pessoas não é fácil. Eu tenho que orar por ela. Eu tenho que buscar a Deus por ela. Eu não Sim. posso ser egoísta. Não, eu vou orar só para mim. Não. A oração ela é forte quando você compartilha, quando você tem o fervor de orar pelo seu irmão.
Amém. E É, principalmente, você falou, né? Você tem que amar as pessoas, orar pelas pessoas, e mesmo aquelas pessoas que às vezes a gente não, ou ela não gosta da gente, ou às vezes a gente tem algum problema com ela, né? Inclusive lá em Lucas 6:27 fala, né? Mas eu digo a vocês, quem falou isso foi Jesus, que estão me sim, ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Então é fazer o bem sem olhar a quem, então é orar pela pessoa que, de repente, com quem você tem um problema, aquela pessoa, para que Deus possa trabalhar na vida dela e que possa transformar a vida dela como transformou a sua. Se verdadeiramente sim. transformou a sua, porque aquilo que a gente tem, né, é, que a gente tem na nossa vida e que Deus fez na nossa vida, a gente quer para o outro também, porque isso é tão maravilhoso, né, Valmir? A forma como Deus transforma a nossa vida, quando Ele entra e Ele preenche aquele vazio que a gente até então não sabia que existia ou por que existia, e ele passa a fazer parte, e tudo se torna mais sólido, mais firme. Eu lembro, voltando ali para o início da pandemia, onde a gente começou ali aquele momento sem ter renda. Eu passei semana ali com quase nada na conta para poder me virar e conseguir sustentar aqui a minha família. E eu lembro da minha esposa chorando no início da pandemia, e ela olhava para mim e falava: como é que você consegue ficar tão calmo? Aí eu falo: porque eu sei que Deus está no controle. Porque eu sei que Oh, glória a Deus. Ele, porque eu sei que Ele vai cuidar, eu sei que Ele vai prover. E claro que logo depois a gente começou, as coisas começaram a acontecer, e graças a Deus hoje a gente está numa situação, numa tranquilidade que naquela época eu achava que era impossível, mas eu sabia que um dia ia chegar. Eu sabia que ia chegar porque eu sei que Ele estava no controle, Ele está no controle e sempre estará no controle. E e quando a gente coloca, entrega nas mãos dele, deixa ele trabalhar, como você disse. Não é a gente querer bater o escanteio e lá querer cabecear, não. Deixa que ele resolve, deixa que ele vá ajustar as coisas, permitir abrir os caminhos, permitir que as coisas aconteçam na sua vida, porque ele está direcionando, está sendo de acordo com a vontade dele, não com a sua, né? Então, a gente ter também essa noção de que ele sabe o que é melhor, ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor do tempo, né, o Valmir? Ele é, o que era e há de ser, e ele sabe o que vai acontecer, ele tem a presciência e sabe o que vai acontecer na nossa vida, então ele sabe se a gente tomar um caminho para a esquerda, aonde a gente vai chegar, e se a gente tomar um caminho para a direita, onde que a gente vai chegar. Então, a gente tem que seguir o caminho que ele está trilhando para a gente, e só que para isso a gente precisa ouvir. A gente tem que ser capaz de ouvir aquilo que ele está querendo para a nossa vida e deixar ele trabalhar isso em nós, né? E a gente está falando aqui dessa questão de compartilhar. Quando Jesus estava lá pregando falando, explicando ali a escritura, falando acerca do reino para mais de 5.000 pessoas, né? O que aconteceu naquele momento? Ele compartilhou. E a partir do momento que ele compartilhou, que ele repartiu, aquilo multiplicou. Então, aquilo que a gente tem dentro de nós, a partir do momento que a gente compartilha, que a gente divide com o outro, né? Que a gente comunga com o outro, isso vai se multiplicando, né, Valmir? Vai tomando uma proporção que a gente não tem noção de como isso pode transformar vidas e onde isso pode chegar e quem ele pode alcançar, né, Valmir? Sem dúvida, Júnior. Você comentou uma parte de Lucas, uma passagem fantástica. É fácil trazer um amigo para um jantar na sua casa, né? É fácil você orar pelo seu amigo, mas quero ver se você tem a capacidade de você orar pelo seu inimigo, orar pelo seu chefe, você orar pelo mendigo, trazer um mendigo para comer dentro do seu casa, você trazer o inimigo, que eu diga assim, uma pessoa que você não tem afinidade, a Uhum. jantar com você, a orar por ele. Muitas vezes nós temos que deixar o egoísmo de lado, porque quando eu oro para o próximo, que é aquela pessoa que não tem afinidade, Deus nos devolve em dobro. Então, aí mostra a sua fé, aí mostra a sua força espiritual, porque o meu coração ele tem que ser amor. Se eu tenho mágoas, Amém. eu tenho que me curar. Eu tenho que me curar. Se eu ando com aflição, se eu ando com o coração apertado, com angústia que está aqui entalado, eu preciso jogar para fora. Como que eu faço isso? Ajoelhando 3 horas da manhã, que é o momento que você está ali com Deus, só você e Ele.
conversa com ele, Amém. expõe qual a sua dificuldade que você tem. Se é uma crença que você traz do seu passado, se é uma crença que Amém. você traz da sua infância, você tem que quebrar essa crença. Você tem que derrubar essa crença. Como você derruba ela? O psicólogo ajuda? Ajuda. O coach ajuda? Ajuda. Um amigo conhecedor da palavra ajuda? Ajuda. Mas é Deus. Deus Mas só vai te quem dar. Deus vai cura, te só dar. quem cura é Deus, né? Só quem cura é Deus, né? Exatamente. Né? Então, eu acho fantástico o ponto também, você falou, estava pensando, nós fazemos muita cagada na nossa vida e depois nós não conseguimos o que nós queremos, nós, não acredito mais em Deus, eu não tenho fé, Uhum. não tenho mais fé. Meu amigo, você fez a cagada, você é responsável da sua vida, não se esqueça disso. Deus apenas te dá liberdade. Você é livre para fazer aquilo que você bem entende. Você é livre, Sim, você se aprisiona porque você quer. A briga que nós temos, a guerra que nós estamos enfrentando não é carnal. A guerra é espiritual. É amém. espiritual. Porque assim, do céu nós viemos e para lá que eu quero ir. Não tem outro Amém. caminho. Agora, as pessoas estão achando que a riqueza, a luxúria, a soberba, eles vão levar isso para eles. Eles vão levar os Vai virar bens que eles pó. adquiriram aqui na Terra. Eu faço mal pelo amigo, eu faço mal pelo inimigo, porque pelo meu concorrente, porque eu quero sobressair sobre as situações. De fato, você disse, né, nós vivemos num país muito rico, não estou aqui falando de política, mas a má distribuição que causa essa pobreza. Mas Uhum, a maior sim. pobreza que nós temos é a pobreza espiritual. Nós somos muito pobres espiritualmente. Então, nós temos que acreditar que quando eu tenho uma guerra espiritual, não é brigando com meu irmão que eu vou resolver a situação. Não é chegando em casa e chutando o cachorro que quer fazer uma festa, que está feliz que você está chegando. Não é eu discutir com a minha esposa, não é eu discutir com meu filho, não é eu chegar no trabalho, estou com problema em casa, eu discutir com meus colaboradores, eu discutir com meus amigos de trabalho. É guerra espiritual, meu amigo. Aí você tem que falar com Deus. O remédio está com ele. O ser humano não tem culpa que você andou administrando má a sua vida, você não gerenciou seu caminho de forma correta, Sim. você não acordou de manhã, você não falou com Deus, você simplesmente levantou, trocou de roupa, lavou o rosto e foi trabalhar. Não existe super-herói na vida. Na vida não tem super-herói. Seu peito não é de aço. Você acha que você vai andar pelo mundão aí, de peito aberto? A Uhum. maior proteção que eu tenho é a proteção espiritual. Porque quando eu ajoelho ali e oro, agradeço pela noite maravilhosa que ele me deu, está me dando 24 horas de oportunidade, eu vou encontrar quem quer que seja no meio da rua. Pode estar armado o que for, mas a minha arma já está programada, que é Jesus. Então, as pessoas têm que buscar isso. Mas pessoal, eu não sei orar. Mas você sabe muito bem falar do vizinho, né? Você sabe muito bem falar Uhum. da vida alheia. Né? Então, troca as palavras, troca o significado e começa a conversar com Deus. Começa a buscar Ele todo dia. Um pouquinho só. Não só um pouquinho de nada. Fala do É um seu jeito, né, versículo. Valmir? Do Exatamente. seu Fala, jeito. fala do Deus seu quer. jeito. Exatamente. Deus quer a simplicidade, Júlio. O Deus Espírito, quer a o nossa Espírito Santo simplicidade. o Espírito Santo é o Google Tradutor. Ele vai traduzir para Deus, não tem problema, tá tudo certo. Verdade, verdade. É isso assim. E não é difícil, é assim, é tão simples, é tão gostoso, maravilhoso. Então, assim, que ele cresça cada vez mais, eu diminua. Né? Se Deus for, que nem diz o hino, né? Se ele fazer, ele é Deus. Se ele não fazer, ele é Deus do mesmo jeito, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, nós temos que se entregar, nós temos que se conectar mais com o Senhor. E busque Deus a todo momento, porque, assim, sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não temos que vergonha de falar do Pai. Nós não temos vergonha. Nós não temos que ter vergonha. Então, a gente tem que buscar sempre, acreditar que sempre o amanhã será melhor. Todos nós temos um dia ruim, todos nós temos um dia mau. Então, viver no dia bem, todo dia é maravilhoso, mas quero ver quando está aquele dia mal que nada está dando certo. Não é o inimigo que está ali, é a falta de fé, a falta de crença, a falta de você acreditar em Deus, a falta de você buscar, é a falta de Amém. você orar.
Tem pessoas que Amém. têm Bíblia dentro de casa que nunca abriu para nada. Não vou ler não. Muito difícil. Mas já começou negativo, né? Tudo coloca não na frente não vai funcionar mesmo, não é verdade? Com certeza, com certeza. E você falou uma coisa que é muito interessante. A gente já está chegando aqui no final. Infelizmente, passa muito rápido, ainda mais quando a gente Isso é fala, rápido. fala É, dele, né? Fala dele, acaba passando muito sim, rápido. sem Mas dúvida. você falou essa questão aí né, que a pessoa vai morrer, que a pessoa está juntando, né, tá juntando riquezas, está juntando. Cara, isso tudo vai ficar aqui. A gente Vai. coloca, né, o nosso esforço, coloca a nossa força, coloca nosso foco naquilo que é passageiro. Se a gente olha para toda a eternidade, o que representa a nossa vida é um ínfimo, é algo que passa no estalo de dedo. Então a gente precisa colocar o nosso foco, a nossa esperança naquilo que vem, que está além dessa vida material, que vai durar toda a eternidade. Então a gente tem que parar de olhar só para aqui, só para o agora, e sim olhar para o depois. E a gente só pode olhar para o depois quando a gente coloca, né, a nossa fé em Cristo, porque viver é Cristo e morrer é lucro. Quando a gente crê que há algo além disso, maior do que isso, que é claro que a gente vai fazer a nossa parte, que a gente vai se cuidar. Ninguém quer morrer, claro que não. Mas a partir do momento em que a gente entende que há algo maior e que a gente está conectado com ele, e que a partir do momento em que a gente esteja com ele, né, tudo vai ser melhor, né, a gente para de se preocupar tanto, né, e se desesperar tanto com as coisas que a gente vive aqui nesse mundo. Então, é, só para fechar, Valmir, eu creio, né, e aí eu coloquei isso no meu coração. Hoje você está com 68 mil seguidores, eu estou com metade disso, estou com 30 e alguma coisa, 36, né? E quando eu olhei para isso, eu falei, como que eu estou usando, né? O que eu estou fazendo com essa quantidade de pessoas que estão me seguindo, né? Eu tenho a obrigação, porque é um chamado dele, de fazer discípulos em todas as nações. É um chamado dele, que todo cristão verdadeiro que crê e que quer isso, que ele tem, que isso seja compartilhado, que as pessoas vivam isso e sejam transformadas por ele, querem compartilhar. Então, como que eu vou deixar de usar essa rede, esse alcance que eu tenho para não falar de Deus, para não falar acerca do seu amor e daquilo que ele fez na minha vida? Então, quando eu tomei essa decisão, eu falei, não, pelo menos eu tenho que, de vez em quando, postar algo, eu preciso fazer isso porque eu sinto esse chamado, eu sinto essa ardência no meu coração em falar sobre ele. Então, pelo menos uma vez por semana, no mínimo, eu tento falar alguma coisa, eu tento trazer uma live, porque eu acho que isso é obrigação minha como cristão. E por tudo que ele tem feito na minha vida e querer compartilhar esse amor para que as outras pessoas sejam alcançadas por isso também, Valmir. E eu tenho feito isso, né? Tenho colocado essa palavra, por quê? Porque quando eu me encontrei aqui na rede, e falando da rede, e a gente começou o papo falando sobre isso, né, Valmir? Eu entendi que eu tinha que compartilhar conteúdo e ajudar pessoas. Só que quando eu descobri que, além disso, eu já tinha encontrado o meu propósito na rede, mas quando eu descobri o meu propósito de vida, que é compartilhar o amor de Cristo e transformar a vida das pessoas através da palavra dele, que ele me usasse para que vidas fossem transformadas e pessoas fossem salvas, eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu acho que isso é algo que a gente tem em comum e que também Deus possa cada vez mais te abençoar, usar você e que você seja a boca de Deus e que a palavra dele chegue a cada vez mais pessoas através daquilo que você postar, através do teu ministério, daquilo que você fizer, meu amigo. Então, queria que você falasse aí as últimas palavras para encerrar, o que você achou que faltou falar, deixa o Espírito Santo agir, e se você quiser orar também para a gente encerrar, fica à vontade, meu amigo. Bom, quero fechar da seguinte maneira. Eu vou fazer uma oração final, mas se a fé nos eleva aos altos patamares, sem a fé, nós cairemos no abismo. Então, quero deixar essa reflexão para as pessoas. E antes de eu fazer a oração final, Júnior, gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Que Deus abençoe sua vida. Amém. E você está com A a nossa. ferramenta na mão. Você está com a ferramenta na mão, que é seguir o caminho do Senhor, tem o livro da vida na mão, tem a palavra. Aí vai de você usar para
tocar essas 40 mil almas que Deus tem colocado e vai colocar muito mais, que Deus vai multiplicar esse Amém. número na sua vida. Porque Glória a você é um Deus. instrumento de Deus e Deus quer te usar para fazer essa obra para a vida dele. Amém. Quero finalizar com oração para que Deus possa fortalecer na sua vida, tá bom? Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, muito obrigado pela sexta-feira Amém, de Senhor. bênçãos, essa noite maravilhosa. Senhor. Às 7h30 nós começamos aqui um bate-papo nessa live maravilhosa que eu não gostaria de ir embora. Gostaria de ficar aqui horas e horas, Pai, Amém, mas Senhor. Glória o a Senhor Deus. permite que o Senhor nos conecte com as pessoas que assistiram essa live, que Deus possa visitar a casa de cada um agora, Senhor. Pai, visita a casa do Júnior, abençoe a casa dele, Senhor. Amém, Senhor. Visita o Glória a quintal Deus. dele, Senhor, a sala, a cozinha, o banheiro, Senhor. Visita cada centímetro da casa dele, Pai. E deixa ali, Pai, deixa ali sua proteção, deixa ali seu amor, deixa ali a leveza na vida de cada um que vai entrar um dia na casa de Júnior, Pai. Pai, agradeço por o Senhor nos conectar com o Senhor nessa noite, que o Senhor possa levar o amor, a palavra às pessoas que aqui estiveram, Pai. Eu não sei de que forma que as pessoas chegaram nessa live, mas que Deus possa curá-las, Deus possa curar da enfermidade, Deus possa curar do desemprego, Deus possa curar de qualquer irmã, Senhor, que está internada, que está passando por situação financeira, está com problema conjugal, Pai, não importa qual setor que esteja passando na sua vida, que Deus possa perpetuar, Deus possa cair em terra as energias negativas, que o inimigo não terá brecha para entrar na vida de ninguém, Senhor. Amém. E o Senhor possa ajudar a qualquer pessoa, Senhor, que está passando por enfermidade, que eles possam buscar ao Senhor, a conhecer a sua palavra, a conhecer seu caminho, Senhor. Que eu agradeço a oportunidade, que o Senhor possa conectar todas as pessoas que assim estão conosco. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe. Glória a Deus possa te usar cada vez mais abundantemente e que Ele possa transformar cada vez mais vidas através do teu ministério, dos teus posts, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso e que Deus possa te abençoar cada dia mais. Obrigado. Uma boa noite aí, meu De amigo. domingo, só fechar, de domingo às 10 horas da noite tem feito live com o Sérgio de São Paulo, e ele até me fez o convite, eu vou fazer ao vivo para você. Eu gostaria de você Ótimo. estar numa live nossa. A gente está fazendo sempre trazendo um convidado, né? Amém. Então ali também o assunto é livre, né? São vários temas. Domingo agora nós vamos falar sobre sonhos. Inclusive meu filho vai participar e depois eu passo os links para você e eu no Com próximo certeza. domingo quero contar com você já. Amém. Glória a Deus. Será um prazer. Será um prazer, meu Amém. amigo. Obrigado. Obrigado, Gratidão, pessoal. Um abraço aí. Obrigado, meu amigo. Uma boa noite e bom final de semana. viu? Você também. Tchau, tchau. Tchau, Abraço a tchau. todo mundo.